Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação. Essa é a nossa aula 4, né? A aula de hoje eu vou apenas explicar algumas questões pontuais para que vocês possam evoluir nas tarefas, né, nas atividades, tá? E a partir da próxima aula a gente começa a fazer a correção, né? E a gente começa a discutir sobre algumas dúvidas que vocês possam vir a ter antes que a gente possa fazer as correções, tá certo? Então, vamos lá. Então, quais serão as atividades que a gente vai aplicar para essa aula de hoje, né? São 3. É uma lista de exercícios, o envio dos grupos que eu vou precisar, e urgentemente, do nome dos grupos que serão montados, estarão sendo montados e que farão as apresentações nas próximas atividades, né? E são bem próximas mesmo, por isso que eu peço urgência. E também vou falar sobre como fazer a sua resenha, certo? Eu sei que alguns de vocês já fizeram ou não, né? E principalmente para esses que não fizeram, e até também para quem já fez, né? Muita gente ainda tem dúvida de como fazer uma boa resenha, então eu vou dando algumas explicações e mostro, inclusive, alguns canais que você pode se utilizar para que essa resenha saia bem feita, tá bom? Então, vamos lá. Nessa lista de exercícios, é a primeira da nossa, do nosso curso, né? E eu havia colocado na, no plano de aula, no plano de ensino, aliás, né? No plano da disciplina, aliás, que nós iríamos cobrar 1 ponto nessa primeira lista de exercícios. Mas eu fiz por bem fazer o seguinte: eu vou dividir esse ponto em 2 partes, né? Uma de meio ponto e mais outra lista de exercícios valendo mais meio ponto, né? Que aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar esses pontos, né? Você vai garantir exatamente, espero assim, o seu meio ponto em cada lista de exercícios, que aí totaliza 1 ponto, que aí você já está bem unido de forças aí para seguir na disciplina, certo? É um exercício pequeno, né? São 2 questões. Na primeira questão eu tenho 10 letras aqui para você, 10 questões para você responder, né? E na segunda questão você tem aí uma sequência de 5 afirmações e você precisa dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Pronto, a lista de exercícios estará sendo cobrada via SIGA, né? E você vai me enviar num prazo máximo de 1 semana, certo? Eu vou colocar isso agora, daqui a pouco, aí você já vai ter 1 semana aí contando já, a partir de agora, para fazer e me retornar essa resenha, esses exercícios, certo? A segunda tarefa que eu vou colocar no CIGAR daqui a pouco também é o envio dos grupos. A gente combinou a quantidade de alunos por grupo, né? Então, por favor, quem já tiver seu grupo formado pode ir me enviando pela tarefa, que aí eu já fico mais tranquilo, que é uma forma até da gente se resguardar, né? Eu já sei quem são os grupos, tá bom? E, por fim, eu vou mostrar a partir de agora como é que você vai fazer para trabalhar a sua resenha, tá certo? Essa resenha já tem um tema agora para ser pesquisado, né? Eu comentei na aula anterior sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai fazer uma busca no canal que você escolher. Eu coloquei 2 formas, mas você pode escolher as outras que você bem entender, tá certo? Não tem, ali não é uma regra, só pesquisa se for por esses 2. Não, você pode pesquisar da forma que você achar melhor, contanto que exista o reconhecimento daquele artigo por alguma entidade científica, tá certo? Então, a partir de agora, vocês ficam aí com a explicação sobre como fazer a sua resenha, ok? Olá, pessoal. Esse vídeo a gente está organizando e tendo a intenção de apresentar para vocês uma atividade que eu gosto muito de cobrar e sempre tenho cobrado de alguns semestres para cá, né? Ela visa fazer com que você se aproxime um pouco mais dos conteúdos que são divulgados cientificamente no mundo, né? Faz com que você entenda um pouco sobre a organização e estrutura de um artigo, faz com que você se obrigue, no bom sentido da palavra, a ler mais
artigos científicos, né? E, no nosso caso, fazer com que dessa leitura você extraia alguns pontos importantes que vão te ajudar a compreender de uma certa forma o conteúdo que é divulgado em determinados artigos, né? Ou, se possível, na maioria deles, né? Então, eu vou apresentar aqui, a atividade se chama Resenha de Artigos Científicos, e eu vou mostrar para vocês uma resenha feita por um aluno de um semestre anterior a este, né, e o seu respectivo artigo, né, de onde ele retirou aquela resenha, de onde ele fez a leitura e de onde ele absorveu e extraiu todas as informações que para ele, naquele instante, foram importantes, né? Então, vamos começar aqui mostrando qual foi o artigo que o aluno pesquisou. Vou começar aqui a compartilhar a tela. Então, vamos lá. Aí, o artigo pesquisado foi esse, o WX-PROC, um simulador de políticas de escalonamento multiplataforma. Esse artigo foi resenhado na disciplina de Arquitetura de Computadores, do nosso curso, e os autores são da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Campinas, São Paulo, e Lavras, em Minas Gerais. Então, o aluno escolheu esse artigo porque o tema sugerido na época foi exatamente sistemas multiprogramáveis, né? Que é o tema que a gente está tratando agora. Muito embora a gente possa escolher em outras disciplinas temas como esses, né? Aplicações práticas da matemática discreta, a influência da interface sobre a rotina de um sistema, lei geral de proteção de dados. Então, a depender da disciplina, a gente pode sugerir temas, né? E aí você vai fazer a sua busca na internet, que daqui a pouco eu vou mostrar em dois aspectos, dois ambientes que você pode fazer essa busca, tá certo? Então, o aluno escolheu esse artigo dentro do tema Sistemas Multiprogramáveis. É um artigo simples, com 5 páginas, definido na forma de 2 colunas, né? Mas ele é bem estruturado, bem escrito, rápido de entendimento, em linguagem, na nossa língua corrente, português, né? E ele assim o fez. Bom, então agora eu vou te mostrar a resenha do aluno, tá? Em relação a esse artigo, certo? Então, tá aqui. A resenha é um material, vou diminuir aqui o tamanho para você ver que a resenha dele comportou-se exatamente em uma única folha, né? Então, resenhar é trazer para nós, ou para o leitor daquela resenha, o suprassumo daquilo que a gente considera como mais importante dentro de um artigo. E entenda-se bem que um artigo já é uma obra mais enxuta de um grande projeto, né? Ele pode vir ser uma obra enxuta de um grande projeto. Então, a gente já está fazendo algo bem exprimido mesmo, né? Metaforicamente falando, certo? Então, ele usou aqui o modelo que eu proporcionei, né? Coloquei isso lá lá no SIGA, e vou colocar também o próprio artigo que o aluno pesquisou, certo? E esse modelo vai estar disponível lá para você fazer a sua referência e escrita da sua resenha, certo? Então, tem um título, né? A identificação da disciplina, né? A identificação de alguns parâmetros da disciplina, né, o período e tudo mais. Aqui a gente tem o título que ele escolheu para a resenha dele, né, não necessariamente deve ser o título do artigo, né. Veja que aqui ele começa citando o aluno Ivan Costa do Nascimento Filho. Ele cita que o artigo tal, 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 aqui ele está tratando exatamente do título do artigo, que não necessariamente deve ser o título da resenha dele. Ele pode tirar uma parte, pode escrever de outra forma, contanto que seja
que esteja abordando exatamente aquele artigo. Então, aqui ele traz, em alguns poucos parágrafos, algumas explicações resumidas sobre o que é aquele artigo, né? Então, ele está dizendo aqui que é um simulador utilizado como ferramenta e vai explicando aqui o que acontece ou onde aconteceu aquele artigo, né? Como foi feito, explica aqui o que os autores utilizaram no artigo, né? Nesse caso aqui, alguns algoritmos específicos. Num terceiro parágrafo, ele dá um depoimento curto aqui sobre o que o simulador o que ele traz na sua frente, né? Então, explica de forma sucinta qual é a proposta do simulador e, ao final, no seu último parágrafo, ele traz aqui uma descrição pessoal daquilo que ele entendeu sobre o artigo pesquisado, né? Ele diz aqui, nas palavras dele, quais foram os resultados, o que ele encontrou de positivo, né, no artigo, e se for o seu caso, você pode também falar sobre como você melhoraria aquele artigo, né, citando, inclusive, outras obras também, se você quiser. Então, por falar em citar, no final do artigo, no final da resenha, que só deve ter no máximo 2 páginas, no caso desse aluno aqui, ele fez isso só em uma, ele pôs aqui a referência bibliográfica daquele artigo que ele pesquisou, que é o WXPro, que tal, né? Então, ele dá aqui a referência bibliográfica completa de onde ele extraiu o artigo para fazer essa resenha, tá certo? Bom, aí vem algumas perguntas. Opa, onde encontrar um bom artigo para eu fazer a minha resenha? Como escrever essa referência bibliográfica comportando-se dentro das normas da ABNT, né? Então, algumas pequenas dicas. Primeiro, eu vou dar 2 canais aqui, 2 caminhos para você fazer a busca por um bom artigo, certo? No caso dele, ele pesquisou sobre sistemas multiprogramáveis dentro da plataforma conhecida como Google Acadêmico, né? Então, lá no Google Acadêmico, você tem aqui o link dele, né? escola.google.com.br, e ele vai te retornar essa tela aqui no campo de pesquisa você vai pôr o nome ou o tema que você quiser, né? Vamos supor que você queira colocar sistemas multi-agentes, como ele está sugerindo aqui, né? Sistemas multi-agentes. Você dá uma pesquisada lá, ele vai te retornar aqui uma série de opções, né? Cuidado com as opções, porque algumas delas podem estar no formato de livro também, né? E outras, o PDF de onde foi extraído o artigo. Por exemplo, nessas primeiras postagens aqui, a gente tem um exemplo aqui, Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Multiagentes, né? Então, ele está lá, foi divulgado, eu vou clicar aqui no botão direito para ele abrir aqui uma nova aba, e aí ele vai me devolver o artigo, né? Tá aqui, ó, Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Multiagentes com JSON, que é alguma plataforma aí específica para isso. Então, aí ele vai explicar aqui todo o artigo, são 36 páginas, veja que não é um artigo simples, é um artigo bem maior, já talvez ele não seja tão recomendado para você fazer a sua resenha, dado o tamanho que ele traz de conteúdo, né? Isso não quer dizer que não seja apropriado para você fazer. Se você quiser fazer, pode fazer. Claro que eu vou ter um pouco mais de trabalho para fazer a correção, lógico, porque o artigo é grande, vou ter que também ler o artigo um pouco para entender o que foi que você resenhou, né? Porém, é aceitável também. Mas eu te recomendo você escolher artigos aí de, no máximo, 6 páginas, que aí você já vai ter que estar com um material mais de melhor compreensão e de mais rápida leitura também, né? Vamos dizer assim, ok? Então, ele te retornou lá uma série de opções, né? Você pode escolher uma delas, né? Alguns artigos aqui, por exemplo, esse aqui foi da PUC-Rio, né? Se você quiser escolhê-lo, você vai lá e abre o artigo aqui que foi publicado lá na PUC do Rio, né? Aí ele traz aqui uma estrutura já diferenciada, né? Porque tem
o local onde ele foi publicado, né? Nesse caso aqui é uma tese de doutorado, né? Que também pode ser usada, embora você vai encontrar uma certa um tamanho um pouco maior, porém é aceitável também, porque aqui não é a obra completa, que é só um artigo de onde ele tirou o projeto dele, né? São 20 páginas só e uma tese de doutorado não se comporta só em 20 páginas, né? Ela é bem maior do que isso, certo? Bom, no caso do artigo resenhado em questão, do modelo, o aluno pesquisou lá por os sistemas multiprogramáveis. Então, ele encontrou esse artigo e aí ele entrou e encontrou a publicação do artigo lá no Infocomp, que é o Jornal da Ciência da Computação, né? Aí, o que ele encontrou lá? Ele encontrou uma plataforma que não direcionou diretamente para o artigo, mas ele trouxe primeiro para a página do jornal onde ele foi publicado, e aqui na página do jornal tem algumas referências, né? Por exemplo, e as que interessam para a nossa atividade agora, momentânea, se você quiser baixar o artigo, vem aqui, clica em PDF, ele vai te abrir essa nova aba aqui, mostrando o artigo completo, né? Ó, tá aqui o mesmo artigo que eu já tinha aberto lá anteriormente, né? Ou uma outra informação também interessante, que ele traz aqui a forma como você deve citar, né? Como citar o artigo. Então, se você quiser citar, e foi o que a gente fez aqui na modelagem, né? Na criação do modelo, aliás, eu peguei essa informação, copiei e joguei lá no teu na minha resenha, né? No caso, o aluno lá, o Ivan, certo? E ele colou aqui, jogou da mesma maneira que está lá publicado. Só que a fonte que vem para cá, eu vou até dar um enter aqui para você ver, que ele, se eu fizer a cópia dele aqui, ó, ele vem com uma fonte diferenciada, tá? Vem com outra cor, tal. Então você faz a sua formatação para ele recair sobre esse formato aqui, né? Ó. Pronto. Aí aqui ele está do jeito que é para você colocar sua referência bibliográfica, tá certo? Então, é importante também, e se você puder, colocar um artigo que tenha pelo menos a idade de, pelo menos não, no máximo a idade de 5 anos, tá certo? Mais do que isso, a gente vai ficando um pouco para trás, mas a depender do conteúdo também a ser pesquisado, tá certo? Em geral, eu recomendo que você pesquise até 5 anos atrás por artigos que nos interessem, tá certo? Muito bem. Então, uma outra maneira de você fazer uma pesquisa, que eu também vou mostrar aqui, é fazendo uso do próprio portal de periódicos da CAPES, né? Então, a gente acabou de mostrar a busca por artigos pelo Google Acadêmico, que também já é uma fonte aceitável, né? Porém, os periódicos da CAPES são mais renomados, são mais antigos, já estão bem constituídos no ambiente acadêmico, né? Então, eu vou mostrar para vocês como acessar, porque tem alguns pequenos detalhes, pode ser que alguém ainda não tenha visto isso. Então, você, para acessar, você basta fazer a pesquisa por periódicos da CAPES, ele vai dar esse link aqui, vou entrar aqui, eu gosto sempre de abrir uma aba nova, para a gente ter alternativas, né? Ele vai abrir aqui essa página do Periódicos e vai mostrar essa primeira mensagem. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. Esse conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes. Então, ele está dizendo a você que, para que você tenha acesso completo das informações que estão disponíveis nos periódicos, você precisa dizer de a qual instituição você faz parte. No nosso caso, a UFPI. Como é que a gente faz isso? Então, você vem aqui na parte superior da tela e tem lá o acesso CAF, né? E você vai entrar nesse acesso, né? E aqui embaixo, ó, acesso remoto via CAF, que é a comunidade acadêmica federada. Ora, se você faz parte da Universidade Federal do Piauí, então você vai digitar a sigla ou o nome da instituição a ser selecionada. No nosso caso, o UFPI. E ele já vai mostrar aqui, você vai enviar isso aqui e ele vai te pedir algumas informações, né?
eles estiveram fazendo algumas modificações aí no sentido da melhoria da plataforma, então ele está, a princípio, trazendo essas primeiras informações aqui, que acredito que na próxima vez que você fizer o acesso, ele não vai mais pedir, né? Ele está dizendo aqui que esse acesso agora está mais seguro, então ele vai mostrar algumas informações do teu acesso, do teu login e tal, de onde a qual você faz parte, a instituição a qual você faz parte, no meu caso e no nosso caso da UFPI. Aqui mais abaixo ele vai te dizer, pedindo para você selecionar uma das formas de acesso, né? Como é que você quer que o seu acesso perdure ao longo da sua interação com o sistema. E eu vou escolher essa aqui do meio, que diz que eu aceito as mesmas informações que serão enviadas automaticamente por esse serviço no futuro, certo? Então, deixar escolhido, isso aqui já vem por default, já vem padrão, eu aceito aqui embaixo e vamos ver qual é a próxima tela, certo? Muito bem, ele deu acesso aqui ao portal, né? Então, vamos só reconhecer aqui se ele fez mesmo o acesso. Eu não estou vendo. Pronto, está aqui. Ele já está dizendo aqui, ó, acesso pela Universidade Federal do Piauí, né? Então agora está tudo certinho, né? Ó, está acessando, está reconhecendo a instituição na qual eu faço parte, da qual eu faço parte, né? Então está tudo certinho. Portanto, cada vez que eu fizer uma pesquisa aqui, os dados que eu estiver pesquisando, eles vão transitar e vão ser reconhecidos como sendo fontes pesquisadas através da Universidade Federal do Piauí. Isso conta um certo ponto aí, tá certo, pessoal? Bom, então aqui na busca você tem aqui esses 4 tipos de formas de buscar, 4 formas de busca, né? Então, ou por assunto, ou por periódico, ou por livro, ou por base. As bases têm um curso específico para você entender como se pesquisa por cada base, em cada base, né? Eu vou aqui colocar um assunto qualquer. Eu vou colocar agora em inglês, que é para você poder já ir se acostumando com. Eu vou botar aqui Motor Brushless UAV para poder a gente identificar se existe algum tipo de artigo falando sobre motores sem escova voltados para drones, né? Então tá aí, ó. Ele traz aqui uma série de artigos aqui, né? Artigos aí não filtrados por período, né? Por ano, nem nada. É que ele nos trouxe 444 artigos recentes, né? Mas se você quiser fazer, deixa eu ver se ele mostra aqui, né? Ó. Aqui, se você quiser fazer um filtro, você pode colocar aqui, por exemplo, eu quero artigos de 2016 até 2021. Então, você dá uma refinada aqui, e aí você tem aí uma busca por artigos mais recentes, de 5 anos para cá. Então, caiu um pouco, né? De 444 caiu para 320. É sinal de que o tema é bastante explorado, né? De 5 anos para cá, então temos muitos artigos aí para serem vistos. Aí você escolhe aqui uma das fontes, eu vou escolher aqui esse do I3E, né? Ó, uma publicação feita no Jornal de Engenharia Eletroeletrônica, né? Então eu vou clicar mais uma vez com o botão direito aqui para abrir uma nova tela, uma nova aba, e esperar aqui o retorno dessa publicação, né? Então tá aqui, falando sobre os cookies, né? Eu vou aceitar aqui. E a gente está aqui na revista I3E Explore, que é uma revista de engenharia também, bem renomada. E aqui ele traz o artigo um artigo que eu escolhi para falar sobre o tema motores brushless, né? Então ele está aqui, está todo o artigo aqui. Se eu quiser baixar o artigo, eu venho aqui em PDF, ele vai ser baixado e você fará a sua leitura e a sua devida resenha, certo? Bom, então eu estou mostrando para vocês aí a segunda maneira de você pesquisar, né? Se você não quiser esse tema, você põe aí sistemas de inteligência artificial
Ó, vamos colocar em português, para ver se ele retorna alguma coisa em português também, né? Já, tá vendo aí, ó, ele traz também no formato que você colocar, né? Alguns também em espanhol, outros em português, outros, né? Vai depender da revista que está sendo publicada, tá certo? Então, é uma forma bem aprofundada e bem mais aprofundada de você fazer busca por artigos científicos do que o próprio Google Acadêmico. Isso não impede que você faça por lá também, tá certo? Bom, com isso, a gente vai encerrando a nossa explicação sobre o tema resenha, né, das disciplinas que eu ministro, e espero que você tenha gostado, né? Qualquer coisa, nos procure via e-mail, e aí a gente vai orientando melhor e falando sobre um ou outro artigo que você tenha escolhido. Ok, gente? Fique com Deus, um abraço, até mais.